1. Natureza e graça. A origem do homem moderno se pode atribuir a diversos períodos. Todavia, partirei do ensino de alguém que transformou o mundo de modo muito real. Tomás de Aquino, 1225-1274, abriu caminho para a discussão do que convencionalmente é designado de natureza e graça. Elas podem ser representadas em termos do seguinte diagrama: graça, traço, natureza. Este diagrama pode ser ampliado nos seguintes moldes, mostrando o que se inclui em ambos os níveis. Graça, o nível superior. Deus o Criador, o céu e as coisas celestes, o invisível e sua influência na terra, a alma humana, a unidade. Traço, natureza, o nível inferior. A criação, a terra e as coisas terrenas. O visível e o que fazem a natureza e o homem na terra. O corpo humano, a diversidade. Até esta época, as formas de pensamento haviam sido bizantinas. As realidades celestiais capitalizavam toda a importância e se revestiam de tal santidade que não eram retratadas de maneira realista. É o que se observa com relação a Maria e a Jesus Cristo. Não são nunca retratados de forma realista nesta fase. Retratam-se apenas símbolos. Assim, se examinarmos qualquer dos mosaicos do fim do período bizantino, no Batistério de Florença, por exemplo, não é um retrato de Maria que veremos, mas um símbolo que representa Maria. Por outro lado, a natureza em si, as árvores e as montanhas, não se revestia de interesse para o artista, exceto como sendo parte desse mundo em que vivemos. O alpinismo, por exemplo, simplesmente não exercia apelo algum como a escalada a ser intentada pelo prazer de subir montanhas. Como veremos, esse esporte como tal só veio a surgir realmente quando ao fim se despertou um novo interesse pela natureza. Destarte, antes de Tomás de Aquino, dava-se esmagadora ênfase às coisas celestes, tão remotas e transcendentais, tão santas e sublimes, representadas através de símbolos, com pouco interesse pela natureza como tal. Com o advento de Tomás de Aquino, temos o verdadeiro surto da renascença humanista. A concepção tomista da natureza e graça não envolvia completa descontinuidade dos dois princípios, porquanto sustentava Tomás de Aquino um conceito de unidade que as correlacionava. Desde os tempos de Aquino, por muitos anos a seguir, houve empenho constante de estabelecer-se uma unidade da graça e natureza, bem como a esperança de que a racionalidade houvesse de dizer algo a respeito de uma e outra. Uma boa porção de coisas excelentes adveio do surto do pensamento renascentista. De modo particular, a natureza passou a usufruir de conceito mais apropriado. Do ponto de vista bíblico, a natureza é importante porquanto criada por Deus e, por isso, não deve ser menosprezada. Nem devem as coisas relativas ao corpo ser desprezadas quando comparadas com as da alma. Tudo o que reflete a beleza se reveste de importância. A sexualidade em si mesma não é um mal. Tudo isso se integra no fato de que Deus nos outorgou, na própria natureza, uma dádiva excelente, pelo que, se o homem a desdenha, está na realidade, atentando contra a dignidade daquilo que é criação divina. Destarte, em certo sentido, está desprezando ao próprio Deus, pois que despreza o que Deus criou. Tomás de Aquino e o autônomo. Ao mesmo tempo, estamos agora em condições de ver o significado do diagrama da natureza e graça numa perspectiva diferente. Embora bons resultados advissem da posição de maior realce conferida à natureza, isso deu lugar a muita coisa de cunho destrutivo, como se verá. Na concepção tomista, a vontade humana estava decaída, mas não o intelecto. Dessa noção incompleta do conceito bíblico da queda, defluíram todas as dificuldades subsequentes. O intelecto humano se tornou autônomo. Em um aspecto, era o homem agora independente, autônomo. Esta esfera do autônomo em Tomás de Aquino assume várias formas. Um dos resultados, por exemplo, foi o desenvolvimento da teologia natural. Nesta perspectiva, a teologia natural é uma teologia que se poderia formular independentemente das Escrituras. Embora fosse um estudo autônomo, ele esperava que resultasse numa unidade e dizia existir uma correlação inegável entre a teologia natural e a Bíblia. O ponto importante, porém, no que se seguiu foi que uma área completamente autônoma assim se estabelecia. Com base nesse princípio de autonomia,
também a filosofia se tornou livre e se separou da revelação. Portanto, a filosofia começou a criar asas, por assim dizer, voando por onde quer que lhe aprazia, deixando à margem as escrituras. Não quer isto dizer que essa tendência não se manifestara em tempos anteriores, apenas que de agora em diante se patenteia de maneira mais completa. Nem se limitou à teologia filosófica de Tomás de Aquino, bem logo se fez sentir no mundo da arte. O processo educacional odierno tem um ponto falho por não levar em conta as associações naturais entre as diferentes disciplinas. Tendemos a estudá-las todas à parte, em linhas paralelas. Esta tendência é real tanto na educação secular como na educação cristã. Esta é uma das razões por que evangélicos se têm surpreendido ante a tremenda mudança produzida em nossa geração. Temos estudado exegese apenas como exegese, teologia apenas como teologia, filosofia apenas como filosofia. Estudamos algo na esfera da arte apenas como arte. Estudamos música simplesmente como sendo música, despercebidos de que não são elaborações humanas e as coisas do homem não se podem conceber como linhas paralelas não relacionadas. Há diversas maneiras em que esta associação de teologia, filosofia e arte emergiu em sequela a Tomás de Aquino. Pintores e escritores. O primeiro artista a ser assim influenciado foi Cimabue, 1240-1302, mestre de Giotto, 1267-1337. Visto que Tomás de Aquino viveu de 1225 a 1274, estas influências se fizeram sentir bem depressa no campo da arte. Ao invés de situarem todos os motivos da arte acima da linha divisória entre a natureza e a graça, na maneira simbólica do bizantino, Cimabue e Giotto começaram a pintar as coisas da natureza como natureza. Neste período de transição, a mudança não ocorreu toda de uma vez. Havia, por isso, a tendência, a princípio, de se pintarem os elementos de menos importância no quadro de forma naturalista, continuando, porém, a se representar Maria, por exemplo, como um símbolo. Depois Dante, 1265-1321, passou a escrever de maneira como estes artistas pintavam. De repente, tudo começa a alterar-se no sentido de que a natureza veio a tornar-se importante. Idêntica expressão pode-se perceber nos renomados escritores Petrarca, 1304-1374, e Boccaccio, 1313-1375. Petrarca foi o primeiro de quem se ouviu dizer jamais haver escalado montanhas sem ser pelo simples prazer de fazê-lo. Tal interesse pela natureza, como Deus a criou, é, como já vimos, bom e apropriado. Tomás de Aquino, porém, havia aberto caminho a um humanismo autônomo, uma filosofia autônoma, e tão logo o movimento adquiriu força, a tendência se tornou um verdadeiro dilúvio. Natureza versus graça. O princípio vital a notar-se é que, à medida que a natureza se fazia autônoma, passava a devorar a graça. Através da Renascença, de Dante a Michelangelo, gradualmente a natureza se fez mais inteiramente autônoma. Ela libertou-se de Deus à medida que os filósofos humanistas começaram a operar cada vez mais à vontade. Quando a Renascença chegou ao seu clímax, a natureza havia devorado a graça. De várias maneiras pode-se demonstrar isso. Comecemos com uma miniatura conhecida como Grande Eures de Rohan, Grandes Horas de Rohan, pintada por volta de 1415. O motivo que explora é uma história miraculosa do período. Maria, José e o menino, em fuga para o Egito, passam por um campo em que um homem está semeando e um milagre se realiza. Germina o grão semeado e cresce no espaço de mais ou menos 1 hora e se mostra em condições de ser ceifado. Quando o homem se põe a cortar o trigo, aparecem os soldados que vinham em perseguição à família fugitiva e indagam: quanto tempo faz que passaram por aqui? Responde o lavrador que na ocasião ele estava semeando aquele cereal e, diante disso, os soldados retrocedem. Não é, porém, propriamente a história que nos interessa, mas a maneira como se dispõem as figuras na miniatura. Em primeiro lugar, há uma notória diferença no tamanho das figuras de Maria e José, do menino, do criado e do jumento, que ocupam a parte superior da tela e a dominam pelas dimensões avultadas, e as minúsculas representações do soldado e do homem que empunha a foice na porção inferior do quadro. Em segundo lugar, a mensagem se evidencia
não só à mercê do porte das figuras superiores, mas ainda pelo fato de que o fundo dessa porção é coberto de linhas douradas. Há, pois, total expressão pictórica da graça e da natureza. Este é o antigo conceito, a graça avultadamente importante, a natureza merecendo pouco destaque. No norte europeu, Van Eyck, 1380-1441, foi quem abriu a porta à natureza numa nova maneira. Começou a pintar a natureza real, tal qual se mostra. Em 1410, data muito importante na história da arte, pintou uma miniatura de reduzidas proporções. Mede apenas 12 por 8 centímetros. É, contudo, um quadro de tremendo significado porque representa a primeira paisagem real. Deu origem a todos os fundos de quadro que surgiram posteriormente no decurso da Renascença. O tema é o batismo de Jesus, mas a cena abrange apenas diminuta área no quadro como um todo. O fundo apresenta um rio, um castelo muito real, casas, colinas e outros elementos, paisagem natural. A natureza se tornou importante. Depois desta, paisagens do gênero se difundiram rapidamente do norte ao sul da Europa. Surge logo o estágio seguinte. Em 1435, Van Eyck pintou a Madonna de Chanceler Roland, hoje no Museu do Louvre, em Paris. A característica significante é que o Chanceler Roland, ao defrontar-se com Maria, tem as mesmas dimensões que ela. Maria não mais se retrata remota, o chanceler não mais uma figura minúscula, como teria sido o caso em relação aos patrocinadores do período anterior. Embora tenha as mãos em postura de prece, aparece em pé de igualdade com Maria. De agora em diante, a pressão se faz sentir. Como resolver este equilíbrio entre a graça e a natureza? Neste ponto, cabe uma menção a Masaccio, 1401-1428, outro vulto importante. Ele dá o próximo grande passo na Itália após Giotto, que faleceu em 1337, por introduzir perspectiva e espaço reais. Pela primeira vez, a luz é projetada da direção própria. Por exemplo, na maravilhosa Capela Carmina em Florença, há uma janela que ele levou em consideração ao pintar os quadros nas paredes, de sorte que as sombras nas pinturas caem na posição que a luz advinda dessa janela determina. Estava Masaccio fitando a natureza real, verdadeira. Pintava de tal modo que seus quadros pareciam refletir a exata perspectiva da realidade em 3 dimensões. Dão a sensação de atmosfera. E ele introduziu a composição real. Viveu apenas até os 27 anos, entretanto, abriu quase de completo a porta à natureza. Com a obra de Masaccio, assim como com a maior parte dos trabalhos de Van Eyck, a ênfase à natureza foi tal que poderia ter levado à pintura um verdadeiro ponto de vista bíblico. Com Filippo Lippi, 1406-1469, salta à vista que a natureza começa a devorar a graça de modo mais sério do que se viu na Madonna do Chanceler Roland, de Van Eyck. Bem poucos anos antes, artista nenhum ousaria pensar em pintar Maria em moldes naturais. Pintar-lhe-ia apenas um símbolo. Quando, porém, Filippo Lippi executou o quadro da Madonna em 1465, a mudança que se patenteava era surpreendente. Retratava uma jovem extremamente formosa com uma criança nos braços em uma paisagem que sem dúvida fora grandemente influenciada pela obra de Van Eyck. Essa Madonna já não mais era um símbolo remoto, distante, de cunho transcendental. Era uma linda jovem com uma criança. Mas há algo ainda que devemos saber acerca desse quadro. A jovem que representava Maria era nada menos que sua amante, fato conhecido de toda Florença. Ninguém teria ousado fazer isso alguns anos antes. A natureza estava matando a graça. Na França, Fouquet, cerca de 1416-1480, pintou, por volta de 1450, a amante do rei, Agnes Sorel, como Maria. Todos quantos conheciam a corte de perto, vendo o quadro, sabiam tratar-se da então amante do rei. Ademais, Fouquet pintou-a com um dos seios à mostra, enquanto nos tempos precedentes a representação seria de Maria amamentando o menino Jesus, agora era a amante do rei com um seio à vista, e a graça estava morta. O ponto a acentuar-se é que a natureza, uma vez tratada como coisa autônoma, reveste-se de caráter destrutivo. Tão logo se estabelece esse reino autônomo,
verifica-se que o elemento inferior começa a corroer o superior. Daqui por diante, referir-me-ei a estes dois elementos como o andar inferior e o andar superior. Leonardo da Vinci e Rafael. Leonardo da Vinci é a figura que em seguida se impõe à consideração. Ele introduz um novo fator no fluxo da história e, mais do que qualquer outro vulto que o precedeu, é a individualidade que mais se aproxima do homem moderno. Viveu de 1452 a 1519, faixa que se reveste de não reduzida importância, porquanto coincide com os primórdios da Reforma Protestante. Integra também, e com acentuada relevância, a assinalada mudança que se manifestou no pensamento filosófico. Cosimo o Velho, de Florença, que faleceu em 1464, foi o primeiro a perceber a importância da filosofia de Platão. Tomás de Aquino havia introduzido o pensamento aristotélico. Cosimo começou a bater-se pelo neoplatonismo. Ficino, 1433-1499, o grande neoplatonista, foi mestre de Lourenço, o Magnífico, 1449-1492. Nos dias de Leonardo da Vinci, era o neoplatonismo força dominante em Florença. Assumiu essa relevância simplesmente porque se fazia mister encontrar algo a colocar-se no andar superior. O neoplatonismo era guindado a essa privilegiada posição com vistas a restaurar ideias e ideais, isto é, coisas universais. Graça, universais. Traço, natureza, particulares. Um quadro que ilustra esse ponto é a Escola de Atenas de Rafael, 1483-1520. Na Sala do Vaticano, em que se encontra esta obra famosa, Rafael pintou em uma das paredes um mural que representa a Igreja Católica Romana, que contrabalança, na parede oposta, a Escola de Atenas, que tipifica o pensamento pagão clássico. Em A Escola de Atenas, Rafael retrata a diferença entre o elemento aristotélico e o platônico. Os dois filósofos ocupam o centro do quadro, Aristóteles com as mãos voltadas para o chão, Platão a apontar para o alto. Este problema pode se expressar de outra forma. Onde encontrar a unidade, depois de conceder plena liberdade à diversidade? Se são libertadas, de como conservá-las num todo uno? Leonardo se debateu com este problema. Ele era um pintor neoplatônico e, muitos o têm dito, julgo que com muita propriedade, o primeiro matemático moderno. Percebeu ele que, se partirmos da racionalidade autônoma, chegaremos à matemática, matéria que se pode medir. E a matemática trata somente de particulares, nunca de universais. Portanto, não iremos nunca além da mecânica. A uma pessoa que se apercebia de quão necessária era a unidade, era patente a insuficiência desse esquema. Procurou, pois, pintar a alma. Não a alma cristã, a alma era-lhe a universalidade. A alma, por exemplo, do amor ou da árvore. Alma, unidade, traço, matemática, particulares, mecânica. Uma das razões por que jamais pintou de modo intenso foi simplesmente porque procurou desenhar, sempre desenhar, com vistas a ser capaz de retratar o universal. Não é necessário dizer que jamais o conseguiu. Giovanni Gentili, um dos maiores expoentes do pensamento filosófico italiano, falecido em tempos relativamente recentes, diz que Leonardo morreu em desalento, porquanto não queria abrir mão da esperança de uma unidade racional entre os particulares e o universal. Leonardo da Vinci, Reinal, New York, 1963, páginas 163 a 174. O pensamento de Leonardo. Para haver escapado a esse desalento, necessário teria sido que Leonardo fosse criatura diferente. Ter-lhe-ia sido imperativo desvencilhar-se deste anelo por uma unidade acima e abaixo da linha. Leonardo, que não era pensador da linhagem moderna, jamais abandonou a esperança de um campo de conhecimento unificado. Em outras palavras, não abriria mão da esperança do homem erudito que, no passado, se caracterizou por essa insistência em um todo unificado de conhecimento.